nome. Ó Deus, que nenhum de nós saiamos daqui, Senhor, entristecidos e também saiamos vazios, mas que saiamos, ó Deus, cheio da Tua graça, cheio, ó Deus, das bênçãos que só o Senhor tem para nos dar. Que a Tua palavra, ó Deus, cale profundamente as nossas vidas, que o pastor Ildemar seja usado, ó Deus, pelo Senhor para falar aos nossos corações. Aqueles irmãos que estão chegando, Pai, traga-os em paz. Nós que estamos aqui, ó Pai, que agora levamos as nossas mentes cativas ao Senhor. Fica conosco, Pai, é o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um cântico de todas as tribos. Mais uma vez eu peço à igreja se colocar em pé. Vamos cantar com alegria esse cântico, lembrando que o louvor é para o nosso Deus. Vamos com as palmas? Vocês me ajudem hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 2 a 10. Nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Se você está sentado ao lado de alguém que não tem uma Bíblia, compartilhe a sua Bíblia. A palavra de Deus é bênção para a minha vida, para a sua vida. Amém? Então vamos lá. Eu leio os versículos pares e os irmãos os ímpares. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição.
Com efeito, vós tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 113, Achei um Bom Amigo. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Vamos ficar de pé, irmãos? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. A igreja pode assentar. Abra sua Bíblia mais uma vez. O livro de Isaías, capítulo 1. Vamos ler versos 18 e 20. Queria lembrar os irmãos para continuar orando pelo José Dilson e pela Zeneide. É um casal de missionários, não é casal casado, são dois irmãos nossos que estão lá, continuam presos no Senegal. Lembre nas suas orações. Tá? Eles continuam presos, sofrendo dificuldades, e sabemos que Deus tem um projeto para todas as coisas. Tudo está sobre a permissão, sobre a orientação de Deus. Mas homens maus continuam deixando essas pessoas presas. Ore, a sua oração vai fazer diferença. Isaías, capítulo 1, verso 18 e
e 20. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se quiserdes. Meus irmãos, nós não queremos, nós queremos ser perdoados, nós queremos ser abençoados por esse Deus que está aqui para nos abençoar. Então nós vamos agora cantar mais um hino, em seguida nós vamos estar orando. Hino de número 97, súplica do redimido. Os irmãos que quiserem. Meu pecado resgatado foi na cruz. A igreja pode assentar? Esse momento do culto é mais um momento muito especial, onde nós vamos falar com Deus e vamos contar para Ele tudo aquilo que nós estamos descontentes conosco mesmo, né? Foi o apóstolo Paulo que disse que o que ele queria, ele nem sempre conseguia. E o que ele não queria estava sempre diante dele. Portanto, agora, queridos, assentados, com toda a reverência, curve a sua cabeça e fale com Deus. Fale com Deus. Conte para Deus aquilo que você não está contente com você, tá? Para que você possa ser perdoado. Peça perdão, ore silenciosamente ao Senhor.
Bendito Deus, nós queremos neste momento, Pai, colocar diante do Senhor os nossos pecados. Pecados, ó Deus, que nós temos horror. Pecado, ó Pai, que não agrada ao nosso coração. Pai, mas que muitas vezes está diante de nós. Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia dos meus irmãos aqui agora, Pai. Esteja, Pai, perdoando pelo Teu grande amor, pela Tua grande misericórdia, Senhor. Que sejamos abençoadores, Pai. Que saiamos daqui, Senhor, edificados com o Teu perdão, com a graça, com a Tua palavra que vamos ouvir. E que sejamos, ó Deus, melhores. Melhor pai, melhor marido, melhor companheiro de trabalho. Ó Deus, melhor cidadão para esta cidade e para com todos aqueles com os quais nós nos relacionamos. E nós fazemos isso, Pai, porque o Senhor é o único que pode nos perdoar. Portanto, ó Deus, estamos diante da Tua misericórdia, da Tua graça, graça poderosa. Ó Deus, sê conosco, sê propício a nós, Pai. Nós te pedimos isso, não porque tenhamos algum merecimento, ó Deus, mas fazemos-lo no nome precioso de Teu Filho e nosso Salvador Jesus. Amém e amém. Abra novamente a tua Bíblia, meu amado. Vamos fazer a leitura de Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Vamos ler todos juntos? Assentados como estamos, com toda a referência à palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, juntos. Orarás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda te tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, te dareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, lembrai que excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra, exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Amém, amém. Vamos então agora convidar o pessoal do louvor para esse cântico. Vem o Senhor minha vida oferecer. E durante esse cântico, você traga o seu dízimo e a sua oferta missionária aqui para o nosso gasofilácio, tá? Convido a igreja a se colocar em pé e vamos adorar ao Senhor.
Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de trazer os nossos dízimos aqui. Vou pedir ao presbítero Jonas que ore para nós, por favor. Senhor nosso Deus, nós consagramos esses dízimos, essas ofertas, para que seja utilizado no reino dos céus. Senhor, pedimos que aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. Pedimos que logo mais o Senhor esteja falando aos nossos corações através da pregação da Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê a misericórdia, porque a Sua justiça é dura e nós queremos a Tua misericórdia. Senhor, nós nada somos perante Ti, sabemos que só podemos nos aproximar de Ti através do sangue de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador. Nós adoramos o Senhor, nós prestamos culto somente a Ti, Senhor. Senhor, tudo que temos de bom vem de Ti, e damos glória a cada dia pela vida, pelo trabalho, e dessa forma possamos estar aqui oferecendo, então, devolvendo dízimos e as ofertas, para que seja aplicado na Tua obra. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Continuando nossos louvores, nós já agradecemos a Deus pelas ofertas, agradecemos a Deus porque estamos aqui essa noite para adorar e para bendizer. Agora você vai falar para Ele a sua declaração de amor, porque às vezes nós só pedimos e não falamos para o Senhor que nós o amamos. Fala assim para Ele: Senhor, eu estou aqui, vem transformar meu ser no fluir da Tua graça. É isso que nós vamos declarar agora. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Teu
poder do teu amor. Nós te adoramos, Senhor Jesus, na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos porque estamos aqui no seu santo templo para te adorar, para te bendizer, declarar que tu és santo, que tu és digno, Pai. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que veio aqui essa noite. E seja sondando cada coração, abrindo a mente, abrindo os corações para receber a tua palavra. E a cada dia que passa, saímos mais cheios de ti, Pai. Que possamos ter uma semana, Pai amado, abençoadas por ti. Que possamos demonstrar às pessoas que não te conhecem aí fora o verdadeiro amor que é Jesus, ó Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Eu agora quero convidar as pessoas mais bonitas que estão neste culto para vir aqui na frente. Ué, não vem ninguém? Opa, já levantou ali, pode vir. As crianças. Ah, que coisa linda. E eu vou ficar bonito também, no meio de tanta gente bonita, né? É seu aniversário? Como é que é seu nome? Fábio. Fábio. Ok. Você quer a palavra? Você quer a palavra? Sim. Tá, só um minutinho. Vamos lá, as criancinhas bonitas. Quanta gente bonita, olha só, né? Quem que vai orar hoje de vocês aí? Quem quer orar? Você, vem cá comigo então. Vem cá com você. Essas crianças serão levadas agora para uma sala e elas terão o culto delas na linguagem delas. Isso é maravilhoso. Traga seu filho à igreja, tá? Nós temos professores preparados, nós temos gente que trabalha com essas preciosidades, né? Como é que é seu nome? Caio. O Caio vai orar, né? Vai orar. Então vamos fechar os nossos olhos que o Caio vai orar. Pode orar, Caio. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, pelo culto que podemos adorar o Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos um aniversariante. Alguém passou por aqui e falou que estava fazendo aniversário. Quem que é mesmo? Quem que está fazendo aniversário é você, né? Ó, depois lá, tia, por favor, cante com essa criança um parabéns, né? Quantos anos? Quantos anos? 7 aninhos. Tá bom, passar a palavra à nossa irmãzinha aqui. Ele vai até mudar de sala, né, Fábio? Gente, nós estamos voltando aí depois do... Crianças, calmem, tá? Nós já vamos. Depois do longo recesso, nós estamos voltando com o culto infantil e eu queria dar uma palavra sobre esse culto para a igreja. Nós vamos, quando sair daqui, irmãos, nós vamos com seus filhos ali para o salão e a partir de hoje nós vamos começar um estudo muito importante, que é sobre a criação. Então a gente fala para eles criação, mas vocês sabem que é teologia da criação. E nós vamos tentar descobrir o que eles já aprenderam sobre a teoria da evolução. Então a partir de hoje nós estaremos estudando com seus filhos um tema importantíssimo. Só um pouquinho. Crianças. Então, nós vamos estudar coisas muito importantes para a vida do seu filho. A palavra de Deus disse que Deus, pela palavra dele, criou todas as coisas. E eu acredito nisso, nós acreditamos nisso. E nós queremos que ao final dos nossos estudos aqui com essas crianças, eles também creiam nisso. Para que daqui a pouco, né, lá na sua casa, lá na escola, na faculdade, quando ele for questionado, ele for imprensado na parede quanto à crença dele em relação à criação, ele não tenha dúvidas. A gente tem visto um número muito grande de adolescentes e jovens, quando chega nessa fase de ser questionado sobre a sua crença em relação a quem criou todas as coisas e como todas as coisas foram criadas, uma dificuldade de manter a sua posição. Nós temos nos preocupado em relação a isso, nós vamos fazer um trabalho muito sério em relação a isso. Então nós vamos para ali, eles entendem no início tudo como uma grande brincadeira, uma grande festa, mas eles estarão aprendendo coisas muito importantes para a alma deles. E nós gostaríamos que vocês, pais, estivessem atentos.
Hoje, a grande parte dos desenhos animados, álbuns de figurinhas, na escola, nos filmes, tudo traz um pouquinho da teoria do criacionismo. Evolucionismo, exatamente. Então, nós temos que estar atentos, porque se eu não ensino, se você não ensina, alguém ensina alguma coisa que não é o que a gente quer que os nossos filhos aprendam. Então, vocês orem por nós, pais, das crianças de 7 anos a 10 anos. Toda semana, menos hoje, vai levar uma tarefa para casa, para ser feita com a família. Nós poderíamos, em 5 minutos, fazer essa tarefa com seu filho, mas esse não é o objetivo. O objetivo é que, em um dia da semana, você sente com ele, olhe para aquela tarefa e veja sobre o que ele está estudando. E ele pode te perguntar alguma coisa e você precisa saber. As crianças de 3 anos para baixo, nós precisamos que elas estejam aqui. A gente tem visto que muitas famílias não têm trago essas crianças dessa faixa etária para a igreja. Então, gente, vamos trazer, vamos confiar no trabalho da igreja, que a gente tem alguma coisa muito importante para ensinar para os seus filhos aqui. Então, a gente quer contar com a família e vocês podem contar conosco nesse trabalho, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe todos nós. Vamos ouvir então a mensagem agora com o reverendo Ildemar. Nossa igreja tem uma criançada muito bonita, não é? Isso é motivo de gratidão a Deus para todos nós. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E é precioso podermos ver as crianças aqui na casa do Senhor. Irmãos, eu peço que abram suas Bíblias, a palavra de Deus, para lermos um texto para a nossa meditação nesta noite. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Já foi lido aqui no início do culto o primeiro capítulo desta carta de Tessalonicenses. Agora nós vamos ler no capítulo de número 4. E hoje queremos falar de um assunto muito bom aqui na igreja, que é sobre o amor fraternal. O amor fraternal é este amor que a Bíblia manda dentro do corpo de Cristo a gente ter um pelo outro. É amor de irmãos, amor fraterno, né? É um sentimento maravilhoso, mas é muito mais do que um sentimento, é um mandamento do Senhor. E a nossa geração, ela gosta de amar relacionado à afeição. E quando não tem aquela afeição natural, acha que não podemos amar uns aos outros. E a palavra de Deus vai nos ensinar que o amor, ele parte de um princípio de obediência a um mandamento do Senhor, acima das nossas afeições. Porque Jesus diz que quem quer segui-lo tem que aprender a renunciar, a negar a si mesmo. E às vezes, para amar uns aos outros, nós temos que negar algumas coisas em nós mesmos. E aí é um grande desafio para cada um de nós, não é verdade? Então, 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, a partir do verso 9. Lembrando que este capítulo 4, Paulo começa falando da prática da santidade. E dentro da prática da santidade, de Deus ter separado para ele um povo que ele escolheu, amou e salvou na pessoa de Jesus Cristo, separou para ele este povo, e este povo separado e redimido, ele agora deve amar uns aos outros. Então, a partir do versículo 9 ao verso 12, nós vamos encontrar aqui exortação à prática do amor fraternal. Eu vou ler e gostaria que você ouvisse como os tessalonicenses receberam esta carta. Eles receberam esta carta como sendo a palavra de Deus para eles. Portanto, nós vamos ler
a palavra de Deus, o que revela e reflete a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isto mesmo, para com todos os irmãos e em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Este é o texto para a nossa meditação nesta noite. Vamos orar. Se Deus colocar a palavra dele no nosso coração aqui e nos fortalecer conforme a sua graça, nós vamos sair da casa do Senhor nesta noite tão mais fortalecidos, alegres, tão mais preparados para a nossa jornada cristã. E eu sei que esse é o desejo de todos vocês que estão aqui na casa do Senhor agora. Vamos orar. Nosso Deus, nós estamos aqui confrontados com a Tua palavra. A Tua palavra que nos revela a Tua graça salvadora em Cristo, o Teu grande amor para conosco, a manifestação da Tua misericórdia em nos salvar, a manifestação da Tua misericórdia em usar-nos uns aos outros para falar da grandeza do Senhor. Ó Deus, não deixe que a grandeza da Tua palavra seja diminuída na nossa boca, e nem diminuída nos ouvidos dos irmãos, no coração de cada um, mas que ela seja acolhida como o que é a palavra do Senhor. Deus, nós nos colocamos agora nas Tuas mãos, já louvamos ao Senhor com músicas, hinos, já ouvimos porções públicas das Escrituras sendo lidas, já tivemos um momento de nos achegarmos a Ti pelo arrependimento, e agora é aquele momento de ouvirmos a palavra santa, bendita do Senhor. Senhor, é pela Tua graça que nós estamos aqui. Reconhecemos que por nós mesmos não temos nada a dizer a estes irmãos, mas a Tua palavra está aqui diante de nós para ser exposta. E é pela Tua graça que nós vamos fazer isto nesta noite, porque no Teu reino o menor ensina o maior. É por isso que nós agora nos debruçamos nesta palavra, sabendo que não é palavra humana, não é mandamento de homem, mas é mandamento do Senhor, que nós amemos uns aos outros. E sabemos que estamos pelo Senhor instruídos a fazer isto. Às vezes nos falta força, aptidão, às vezes nos falta disciplina espiritual, obediência, às vezes queremos apenas amar de acordo com as nossas afeições. Mas pedimos que o Senhor, zelando pela unidade do Teu corpo, o Senhor esteja nos dirigindo agora a toda a verdade. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Na quinta-feira na sexta-feira, tivemos aqui na igreja um momento muito especial com a liderança da igreja. E parabenizo aí a liderança que compareceu maciçamente, onde nós estivemos trazendo uma palestra sobre liderança e desafiando as lideranças da igreja, os nossos muitos departamentos, sociedades, enfim, ministérios, e a forma como distribui o trabalho do Senhor aqui no nosso meio.
E eu entendo que todo o trabalho do Senhor, ele tem que ser feito, ele tem que ser realizado do ponto de vista do amor que nós devemos a Deus e do amor que nós devemos um pelo outro. Não é verdade? Nós trabalhamos com alegria uns pelos outros, porque amamos a Deus e amamos também os nossos irmãos. E esta deve ser a grande fonte motivadora de todo o nosso trabalho aqui na casa do Senhor, para que a unidade da igreja seja preservada e fortalecida neste amor que temos em Cristo. O amor fraternal, ele está intimamente ligado com a preservação da unidade do corpo de Cristo. Nós só conseguimos preservar a unidade do corpo de Cristo, a vivermos em harmonia uns com os outros, quando nós aprendemos a amar uns aos outros como Cristo nos amou e nos ensinou a amar. Eu acho que ninguém tem dúvida disto aqui. Nós devemos viver com sabedoria neste mundo. A Bíblia nos manda viver com sabedoria neste mundo. Aproveitar a riqueza da graça de Deus que habita em nós e em nós opera eficazmente pelo Espírito Santo de Deus que habita os nossos corações. Nós precisamos de saber enxergar também o tempo que nós vivemos. Uma das grandes tarefas dos profetas de Deus, lá no Antigo Testamento, era saber interpretar e falar diante do povo, interpretar o momento da história que eles estavam vivendo. Porque nós vivemos na história e temos que saber interpretar o momento da história em que nós vivemos. E nós temos vivido num mundo de muita desunião e de pouco amor. Correto? Todos nós assistimos, estarrecidos esta semana, na segunda-feira próxima passada, a renúncia do Papa. Todo mundo, o mundo inteiro está com um monte de interrogação na cabeça sobre esta matéria, sobre este assunto. Alegou em sua renúncia o pontífice Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, que a razão da sua renúncia, intimamente ligado à diminuição de suas forças físicas e espirituais. Diminuição de suas forças físicas e espirituais. 85 anos tem o Papa. Em seu discurso na quarta-feira, abrindo as programações da Páscoa, conforme a prática tradicional do Vaticano, ele então, a imprensa mundial, relata o seu discurso, e ali no seu discurso ele condenou dentro da igreja 3 coisas. Ele condenou a hipocrisia religiosa, pessoas que aparecem na igreja e apenas é um artista na casa do Senhor, e não um adorador. Isso é hipocrisia religiosa. Ele condenou as divisões eclesiásticas internas da igreja. E a imprensa depois divulga que é uma das grandes razões da sua renúncia. E ele condenou a rivalidade interna também dentro da igreja. Eu não sei se você consegue dimensionar isto. E ele concluiu seu discurso pedindo mais unidade da igreja em todo o território mundial. É importante nós destacarmos isto por alguns aspectos. Primeiro, que é um líder de um ramo da igreja cristã, a igreja de Roma. E a suspeita que se tem e que circula na imprensa é que são essas divisões internas da igreja e as muitas pressões da igreja vivendo nessa era pós-moderna que está refletindo a causa da renúncia do Papa. Isso quer nos mostrar que nós estamos vivendo num mundo em conflito. Isso quer nos mostrar que há a necessidade de nós que nos reunimos como igreja
olharmos para Cristo e vivermos obedientemente os padrões do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto faz cada um de nós ter uma leitura do nosso tempo. E a leitura do nosso tempo é que nós estamos vivendo um período de trevas espirituais. Vou esclarecer isso para você. Antes do Papa Bento XVI, a última renúncia de Papa que teve no Vaticano foi no ano 1415. E o Papa foi Gregório XII. Ele anunciou a sua saída do cargo e é irrevogável exatamente por causa de rivalidade no contexto interno da Santa Fé. Este quadro, meus irmãos, ele tem que revelar para nós que os conflitos da nossa geração estão refletindo por todos os lados. Se não preservarmos a unidade do Espírito pelos vínculos da paz, para preservarmos a unidade do corpo de Cristo, e agora eu falo aqui para a igreja local, você tem que entender que estamos vivendo um tempo de conflitos internos que acabam refletindo externamente. Nós estamos vivendo um período de trevas, densas trevas espirituais. Esse período de 600 anos da renúncia de um papa ao outro, isso foi feito na Idade Média. Quem já estudou a história da Idade Média aqui? Quem já estudou sabe que foi um período extremamente difícil. A Era das Trevas, como é registrado pela história da igreja cristã. Um período de trevas espirituais. Um período que as pessoas compravam o perdão de Deus, a entrada no céu, cavacos da cruz, osso de apóstolo e tantos outros objetos religiosos. É diferente nos nossos dias? Não. Mudou um pouquinho a teologia, o enfoque teológico da simonia, que é venda de objetos sagrados, mudou daquele período para hoje. E eu vou explicar o que mudou. Naquele período, a simonia ou a venda de objetos sagrados tinha uma relação com o céu. Por exemplo, quem comprava uma indulgência estava comprando o perdão do pecado, inclusive para tirar almas do purgatório. Tetzel era aquele vendedor das indulgências, do perdão, e comprava então o direito de entrar no céu. O que mudou? Mudou o foco. Porque as indulgências e vendas naquele período tinham uma relação com o céu. Hoje as indulgências modernas não têm uma relação com o céu. Tem uma relação com a terra mesmo, é o aqui e o agora. As bênçãos são materiais. É a casa, é o carro, é o negócio, é a cura da enfermidade. Enfim, é por aqui mesmo. É a prosperidade material e coisas deste gênero. Esse texto nos chama a atenção para preservarmos a unidade da igreja pelos vínculos do amor fraternal. Eu me refiro com muita tristeza a este episódio da renúncia do Papa. Embora não tenhamos, como protestantes, nenhuma relação direta com o assunto. Mas por causa de mostrar a confusão dos dias que nós estamos vivendo. E esse texto nos chama para a igreja voltar os seus olhos para a palavra de Deus, para aquilo que nos une em Cristo, para aquilo que valoriza a nossa vida como comunidade da fé, como cidadãos do reino dos céus, como a família de Deus que está hoje na terra e daqui uns dias estará no céu. A palavra de Deus está nos dizendo aqui desta prática do amor fraternal. Porque muitos dos nossos irmãos e muitos dos nossos religiosos nos nossos dias, alguns vão à igreja apenas em busca de libertação, cura,
prosperidade e outros interesses pessoais. Não dá para lermos esse texto e aplicar neste contexto. Outros vão aos templos querendo viver experiências místicas, miraculosas, emotivas, e até mesmo reproduzir aquilo que acontecia na igreja primitiva. A ênfase nos dons do Espírito e no poder do Espírito, no sentido de falar línguas, profecias, curas, dentre outros aspectos. Outros vão ao templo para ouvir a palavra de Deus, adorá-lo e, obviamente, congregar com o povo de Deus, mas também vivem vidas apáticas e distonantes com respeito ao amor fraternal e preferem relacionamentos reservados e interpessoais. Não sei se isso é notícia de dar em púlpito, mas eu vou falar aqui. Passou uma entrevista, uma pesquisa esses dias, como cresceu no Brasil o pet shop. Não precisa chegar em casa e descartar o seu cachorrinho, não. Mas eu preciso falar uma coisa aqui. Cresceu assustadoramente no Brasil o comércio e bilhões. Antes era milhões, agora já fala, Salles, em bilhões. Movimenta a economia brasileira, esses mercados e shopping de pet shop, que cuida de animais de estimação. E os especialistas têm dito que como os homens não estão conseguindo relacionar bem uns com os outros, qual que é a solução? Arruma um cachorrinho. O casal não quer ter filho, qual a solução? Compra um cachorrinho, não é? Então a dificuldade estão preferindo ter um relacionamento com o cachorrinho do que com pessoas. É terrível ter que dar uma notícia dessa de púlpito, para a vergonha nossa. Quando Paulo escreve esta carta aos Tessalonicenses, ele escreve para despertar no coração da igreja a necessidade, o anseio, o desafio do amor fraternal. Esta igreja de Tessalônica é uma igreja muito elogiada por Paulo. Na segunda viagem missionária, quando ele atravessou a geografia da Ásia Menor para a Europa, ele pregou o evangelho em Tessalônica por volta do ano 51. E ali alguns irmãos se converteram, e logo que se converteram, começou uma dura perseguição àquela igreja. Paulo teve que sair fugido de Tessalônica. Mas quando ele diz aqui que o evangelho que você leu no capítulo 1 chegou até lá com demonstração de poder do Espírito Santo, é porque muitas pessoas se converteram ali. Paulo não fez nenhum milagre ali para dizer que não chegou só em palavras, mas no poder do Espírito Santo. Não teve nenhum milagre lá físico, o milagre que teve é espiritual. Muitas pessoas se converteram ao Senhor, renderam ao Evangelho e Deus salvou muitas pessoas ali na Tessalônica. De forma que esta igreja se fortaleceu e rapidamente ela se tornou exemplo de cristianismo, de vivência da comunidade da fé, por toda a Macedônia, por toda a Ásia. E Paulo chega a dizer no primeiro capítulo que nós lemos: quando eu cheguei na Macedônia, na Ásia, não precisou de eu acrescentar coisa alguma do bom testemunho, do modelo de crente que vocês se tornaram para as demais igrejas irmãs. Que coisa boa! Eu queria que a nossa igreja fosse um modelo assim para todo o Mato Grosso do Sul. Eles falaram assim: olha, aquela igreja lá é uma igreja que os irmãos amam uns aos outros. E eu sei que a igreja tem um bom prestígio aqui na cidade, no estado, mas eu sei que dá para melhorar. Por isso que eu estou falando isso aqui com vocês. Tá bom, mas dá para melhorar, não é verdade? Então, para se tornar um modelo, esta igreja que era perseguida, mas ela aprendeu a viver na abnegação, na firmeza da fé, na abnegação do amor, na firmeza da esperança em Cristo. Ela soube viver cada detalhe do Evangelho. Ela soube entender o que é o Evangelho, a manifestação do amor de Deus para conosco. E é mandamento do Senhor que amemos uns aos outros. E ela passou a obedecer
este mandamento do Senhor na íntegra? Abra sua Bíblia aí em Mateus 5. Ontem mudou o horário, agora nós estamos no horário que não é mais o horário de verão, não é? Ficou até melhor que 7 horas estava tão de dia, né? Os irmãos ficavam até sem jeito de sair na rua. Espero que não era com vergonha de carregar a Bíblia de dia na rua aí, né? Mas tão cedo, né? Agora ficou melhor. E os irmãos estão até mais tranquilos hoje no culto. Mateus 5, 43 e 44. Nós vamos encontrar este mandamento de Cristo. E nós aprendemos muito lá no acampamento esses dias, os mandamentos do Senhor são para ser obedecidos, amados, temidos, é para o nosso bem. É mandamento de Cristo. Está aí, Mateus 5, 43 e 44. Acharam? Vê se está assim. Ouviste que foi dito, está assim aí na sua Bíblia? Vamos ler juntos então? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse texto aí é implicante, não é verdade? É mandamento do Senhor. Então Jesus está falando assim, ouviu o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Que beleza! Isso aí qualquer um faz, né, Sônia? Qualquer ímpio nessa terra faz isto. Qualquer cidadão que tem um mínimo de bom senso, ele sabe amar o próximo e odiar o inimigo. Não precisa de esforço, não precisa de ajuda, não precisa de muita orientação, é próprio, é natural. O duro é o complemento do que Jesus agora vai dizer, eu, porém, vos digo. Ou seja, o Evangelho trouxe uma outra dimensão dessa palavrinha tão miúda e tão ampla, chamada amor. O Evangelho trouxe uma outra dimensão do que significa o amor. Porque agora Jesus vai dizer assim, eu digo para vocês o contrário, ou mais do que isso, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem tem condição de fazer isso aqui? E se não fizermos, nós estamos em desobediência à palavra do Senhor, nosso Deus. Isso quer te mostrar que amor não é uma questão de afeição. Amor é uma questão de obediência ao mandamento do Senhor. Aí você vai falar assim, pastor, mas aí é hipocrisia. Eu vou chegar lá para o meu irmão Beto e falar assim, Beto, eu te amo, quando não ama nada. Quando eu não tenho assim muita afeição por ele. É hipocrisia? Não, é obediência. Porque amar não é questão de afeição. Porque, olha só, diz que um casal chegou para separar num gabinete pastoral, e o pastor falou para eles assim, olha, se vocês não têm mais nenhuma afeição um pelo outro, se vocês não respeitam mais um ao outro, e se vocês não amam mais um ao outro, a única solução que tem para vocês é o quê? Ninguém arrisca, né? A única, eu vou voltar, se vocês não amam um ao outro, se vocês não têm mais respeito um pelo outro, não têm afinidade um pelo outro, não têm mais amor um pelo outro, a única alternativa para vocês é que vocês vão ter que aprender a amar um ao outro. Vai lá se o pastor vai mandar os outros separar, né? Vai ter que aprender a amar um ao outro. Aí o homem falou assim, não dá, pastor, não dá para amar essa mulher, você não sabe, você não vive lá dentro de casa, você não vê o que ela faz. Aí Jesus falou assim, pois é, mas a Bíblia manda o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você está pronto a fazer isso? Ele falou, nunca, nem de jeito nenhum. Isso é amor sacrificial. Isso é amor que doa e não recebe, não exige nada, absolutamente nada, em troca. Eu estou dizendo para o senhor que não tem condição. Aí Jesus falou, mas tem um outro nível de amor. O pastor falou para o casal, tem um outro nível de amor na Bíblia. A Bíblia manda amar o próximo como
a si mesmo. Se não dá para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, então a minha sugestão é você ama a sua esposa como seu próximo. Ama como você deve amar a si mesmo. Baixou um pouquinho o nível, mas ainda está bom, né? Aí ele olhou, coçou a cabeça, falou assim: não, mas eu me amo bem mais que eu amo essa mulher. Não tem jeito, né? Então, tem uma terceira alternativa. Jesus mandou que nós amássemos os nossos inimigos. Então, você vai para casa, vai amar essa esposa como Cristo mandou nós amarmos até os nossos inimigos. Aliás, mandou orar por eles. Está aqui o texto, você acabou de ler. E ele então viu que não tinha jeito, voltou com a esposa para casa. E o pastor disse o seguinte: porque amar não é uma questão de afeição, amar é uma questão de obediência. Nós não aprendemos isso, irmãos. Muitos de nós estão corroendo aí coisas pequenas, miúdas, uns com os outros, até dentro do corpo de Cristo, porque nós não aprendemos na nossa Bíblia que amar é uma questão de obediência, não é uma questão de afeição. O texto aqui, Jesus está dizendo, amar o próximo e odiar o inimigo, é que foi dito aos antigos. Agora ele diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ah, se essa comunidade aqui aprender isso na íntegra, nós podemos fazer uma revolução nesta cidade de Dourados, e é isso que eu espero dos irmãos. O outro texto de Mateus, que é mandamento do Senhor, no capítulo 22, versículos 37 a 39, é aquele resumo da lei. Quando diz assim, Jesus respondeu para aqueles que ele indagava. Olha aí Mateus 22, 37 a 39. Jesus respondeu assim, o resumo da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Completa aí. Este é o grande e primeiro mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é mandamento do Senhor. Paulo não está inventando uma doutrina para exortar esta igreja, para edificar o corpo de Cristo em Tessalônica. Ele está dizendo, é mandamento do Senhor, que os irmãos amem uns aos outros, que amemos a Deus de todo o coração, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas com respeito aos irmãos em Cristo, a comunidade da fé, a família da aliança, há uma exortação especial. E ele está dizendo aqui, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis instruídos por Deus, que nós devemos amar uns aos outros. Então eu quero ainda ver com você umas lições que esse texto nos traz. Uma é que o amor fraternal é um dever de todo crente, de todo aquele que foi redimido pelo Senhor. O apóstolo João diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se torna um dever. Pastor, mas impor como um dever o amor, parece que fica assim muito pesado, não é? O amor tem sua coisa assim mais light. Não. A Bíblia está dizendo aqui que é um dever. E está dizendo que nós estamos instruídos por Deus. Não é pelo pastor, não é ideia de um apóstolo, não é ideia de nenhum de nós, mas estamos instruídos por Deus que nós devemos amar uns aos outros. E nós temos condições espirituais de fazer isto. Nenhum de nós pode justificar qualquer desamor de um para com o outro, desrespeito de um para com o outro, dentro do corpo de Cristo, justificar por qualquer aspecto, porque Deus nos capacitou espiritualmente para fazer isto. Olha sua Bíblia em Romanos 5:5.
Então, Deus nos capacitou com o seu Santo Espírito para amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Nenhum de nós pode dizer: não, pastor, eu não estou em condição de fazer isso. Estamos, porque Deus nos deu esta capacitação espiritual para amarmos uns aos outros. Nós temos que atentar para isto. Estamos instruídos por Deus que devemos amar uns aos outros. Acharam aí Romanos 5:5? Podem ler. Leram direitinho? Olha direitinho. O amor de Deus, ele foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos foi outorgado. Ou seja, Deus colocou o seu Espírito em nós para nos capacitar espiritualmente de amarmos uns aos outros. Isso quer dizer que é um crescimento espiritual para cada um de nós. Observa no seu íntimo, onde você precisa de crescer em amar uns aos outros. O texto aqui nos diz que esse amor fraternal, além de ser um dever de todo o crente, porque Deus nos capacitou com o seu Espírito para fazermos isto, ele vai dizer também que o amor fraternal, ele é um amor responsável, consciente. A gente tem que falar isso diante da igreja, porque tem que ser consciente. Os versos 11 e 12 falam assim: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e não venhais a precisar de nada. Ah, pastor, sim, Paulo está dizendo aqui que este amor, ele é tão puro, ele é tão genuíno, que ele não permite desvios, ele não permite exploração do amor que nós devemos uns pelos outros. Ele não permite que um irmão acomode no amor do outro, e que esse amor se torne uma cobrança entre nós, de forma alguma. O que Paulo está querendo dizer aqui, que eu não posso cobrar o seu amor por mim, e nem você o meu por você. Nós temos que, o amor é uma doação de nós ao outro. Aquela ideia assim: ah, pastor, aquela igreja não ama. Todos que falam isso são os que menos demonstram amor pela igreja, pelo corpo de Cristo. Porque nós somos colocados aqui para amar o irmão e não para cobrar o amor dele. Vocês estão entendendo? Então, ele é responsável, este amor. Ele não permite que nenhum de nós venha portar sem ser com dignidade. Esse amor não fere a nossa dignidade. É isso que o texto quer dizer. Porque a dignidade de um crente não pode ser negociada com favores alheios e nem com vícios sociais. É por isso que este amor é responsável, ele é consciente. E eu quero concluir aqui estas aplicações do texto, dizendo que este amor é o nosso estado eterno, é o sentimento que vai prevalecer para todo sempre. Olha na sua Bíblia, então logo Paulo termina de falar sobre isso, ele começa a falar da situação dos mortos e da vinda de Cristo. Ele começa a falar da nossa relação de irmãos em Cristo, que permanece após a morte. E é bom você entender isso aqui. A dimensão eterna deste amor fraternal. Você já parou para pensar nisso? Que há uma dimensão eterna deste amor fraternal? 1 Coríntios, Paulo fala da natureza do amor divino, e depois ele diz assim, que esse amor é o que nós temos que amar uns aos outros, e ele vai relacionar assim: o amor jamais acaba. No final do capítulo 13, ele vai falar a sua tríade preferida: permanece a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Um dia você vai estar no céu. Lá você não vai precisar mais de fé, sabia disso?
A fé é só enquanto nós vivemos aqui, porque o justo viverá pela fé. Você não vai precisar mais de esperança, você já está lá no céu. Aquilo que você esperava já é realidade na sua vida. Não vai precisar mais da esperança, você só precisa dela aqui na terra. Mas Paulo diz, o amor não, o amor prevalece. Que tipo de amor é esse que prevalece? Muitas pessoas perguntam assim, pastor, no céu nós vamos conhecer uns aos outros? Eu vou chegar lá e vou conhecer a minha esposa, o meu marido, meu filho, minha filha. Tem até aquela brincadeira do casal de velhinho, né, que um foi procurar o outro no céu e falou assim, não, nem aproxima. A minha promessa era até que a morte nos separe. Aqui não. Né? Então, isso é claro que é anedota. Abra sua Bíblia em Mateus 22, 28 a 30. Os saduceus não criam na ressurreição. E de repente, eles aproximam de Jesus para colocá-lo numa situação difícil. E conta a história de uma mulher que casou, eram 7 irmãos. Aí está a história de uma viúva negra, né? Ela casou com o mais velho, ele morreu. Ela casou com o segundo, era a lei do levirato. Ela casa com o segundo, morre o terceiro, ela casou com o quarto, morreu o quarto, ela casou com o quinto, está aí nesse texto. Morre o quinto, ela casa com o sexto, né? E morre o sexto, ela casa com o sétimo. E aí não tinha mais ninguém para casar, não sei se morreu. A pergunta dos fariseus, dos saduceus foi a seguinte, e lá no céu, de quem que ela vai ser esposa agora? Que pergunta intrigante, né? E agora, na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? E Jesus, que não deixou ninguém sem resposta, ele vai dizer assim, na ressurreição, não se casa, nem se dão em casamento, serão, porém, como os anjos no céu. É importante essa resposta de Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que no céu nós não teremos esta relação de amor familiar. Minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Lá no céu, você não vai amar a sua esposa, que você ama hoje, com esse amor de marido e mulher. Lá no céu, o que prevalecerá é o amor fraternal. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos irmanados em Cristo. Isso quer dizer que nós estamos irmanados em Cristo, ou seja, o nosso amor fraternal de uns para com os outros, ele é fortalecido na pessoa de Cristo, e é ele que este amor fraternal que vai permanecer no céu, na sua perfeição, que nós não conseguimos amar um ao outro aqui na terra, mas é nesse amor que nós vamos viver no céu, não em qualquer outro sentimento de amor familiar, de vizinho, de amigo de infância e essas coisas outras, mas simplesmente o sentimento do amor fraternal. Eu quero concluir aqui. Deus nos amou e nos deu o seu Espírito Santo para nos dar vida espiritual e podemos cumprir os seus mandamentos. É mandamento do Senhor que nós amemos uns aos outros. Nós somos aqui, irmãos, uma igreja com muitos trabalhos, com muitos departamentos, ministérios, grupos familiares, escola dominical, sociedades internas, reuniões de oração de manhã, projeto Ana, na terça à tarde, ministérios dos mais variados, comissões de trabalho, enfim, nós estamos distribuindo o nosso trabalho em diversas facetas internas e distribuído internamente para a boa ordem da casa do Senhor e o bom rendimento do trabalho. Mas nós precisamos de entender que nós temos que amar uns aos outros no nosso trabalho. Preservar a unidade da igreja na diversidade das pessoas que aqui congregam.
Nós somos uma igreja que tem uma certa referência nessa cidade. A comunidade de Dourados olha para nós, tentando ler o Evangelho na nossa vida. É Richard Baxter que diz no seu livro Pastor Aprovado, que uma pessoa desta sociedade, uma pessoa que não teme a Deus, ele tem mais facilidade de ler o Evangelho na vida de um crente do que na própria Bíblia. Então eles olham para nós, tentando entender o amor de Deus do qual eles estão sedentos. Eles olham para nós e a nossa vida tem que ser uma carta aberta diante desta cidade. Nós somos uma igreja de uma variedade enorme de imigrantes brasileiros, gente de todo estado, diferentes, trazendo jeitos diferentes, gostos diferentes, sotaques diferentes, preferências e modelos de igreja diferentes. Muitos de nós não viveu a infância do lado um do outro, mas nós somos preparados espiritualmente para viver o amor fraternal. É o amor de Cristo que nos une e não estes meros laços de amizade. E eu quero pedir aos irmãos para zelarmos pelo amor fraternal e pela unidade do corpo de Cristo. Porque, diz a palavra do Senhor, no tocante ao amor fraternal, não preciso de dizer mais nada, porque vós mesmos estáis instruídos por Deus que devemos amar uns aos outros. Que Deus aplique em nós esse amor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar um cântico com o nosso ministério de louvor. Esse cântico, se você quiser, enquanto o ministério estiver cantando, de abraçar o seu irmão, de estar desfrutando desta comunhão gostosa do corpo de Cristo, você pode fazer isto.
o homem já viu. Foi uma das coisas que o Senhor planejou. Uma das maravilhas que Ele planejou foi a unidade. Então que a nossa igreja, como o pastor acabou de falar, possa permanecer fiel nessa unidade, amando uns aos outros, pelo menos tentando. Pegue na sua irmão do seu lado e fala: juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos orar pelos missionários nesse final do culto. Os irmãos sabem que tem um casal de missionário da nossa igreja que continua. A gente fala um casal, mas é porque é um homem ou mulher. Eles não são casados, não têm laços familiares. Estão presos lá em Senegal. E nós temos orado por eles. É o reverendo José Dilso e a Zeneide, são missionários da nossa igreja e que estão presos ali. Nós vamos continuar orando por eles. Mas eu quero convidar aqui um casal de missionário, pastor Nivaldo Furlan e a Priscila, sua esposa. E as crianças estiverem aí, podem vir também. E quero apresentar para a igreja esse casal de missionário, que o pastor Nivaldo Furlan já é conhecido nosso aí. O pastor Nivaldo já é conhecido nosso aí nas andanças pela igreja, os concílios da igreja, e ele veio de Araponga, no Paraná, era pastor lá do Paulo Budni, viu? Arapongas? Eu falei o quê? Arapongas? Ah, tá, é um S a mais, tá bom. Agora é Araponga, porque o pastor veio para cá, era Arapongas. Mas ele veio para trabalhar na missão Kaiowá, apoiar ali, ombrar ali com o reverendo Benjamin, no hospital da missão, no Instituto Bíblico, e veio com a sua família, né? E nós temos a alegria de recebê-lo aqui hoje à noite, e dizer ao pastor Nivaldo que é uma alegria tê-lo aqui em Dourados conosco, e certamente estarão sempre conosco. Eu já mandei um convite para ele pregar no culto missionário do mês que vem, viu? O Paulo vai te fazer o convite. Nós queremos estar orando com esta família e ao mesmo tempo pelos demais missionários. Eu quero também que o Cris, mas a Eliane vem aqui e o pastor já vai conhecê-los, que estão terminando a tradução da Bíblia para a missão, para a língua Kaiowá. Esses moram aqui em Dourados. Depois, se você quiser aprender o Kaiowá, você pode pegar com eles. Depois da oração, o pastor Nivaldo vai impetrar a bênção do Senhor. Nosso Deus, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor orou pela unidade da igreja, pelo amor que nós devemos ter uns com os outros. Ó Deus, nós sabemos que este amor é um amor que procede do Senhor. E o Senhor mesmo demonstrou na cruz, ao nos salvar, este amor altruísta, este amor sacrificial, pelo qual o Senhor morreu na cruz pela nossa salvação. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor mesmo nos amou com amor tão profundo, que certamente toda a eternidade será pouco para compreendermos a grandeza do teu amor para conosco. Rogamos ao Senhor que coloque em nós este amor.
para demonstrarmos uma verdadeira e sadia espiritualidade. Não, ó Deus, com qualquer manifestação fora daquilo que a Tua palavra nos ensina, mas a nossa espiritualidade deve ser demonstrada em amor uns com os outros. Cuida da Tua igreja e de cada um de nós, para que este amor cresça mais e mais nos nossos corações. E sejamos uma família da fé, que sabe amar uns aos outros. Deus, nós oramos agora pelos nossos missionários, espalhados pelo mundo. Lembramos do pastor José Dilson, que está ali preso, passando privações, lutas internas, lutas espirituais. Ó Deus, colocamos a vida dele diante do trono da Tua graça. Oramos também pela Zeneide, que pela mesma razão está presa também ali em Senegal. Ó Deus, sabemos que ela anda com a sua saúde debilitada, oramos por ela. Pedimos que o Senhor esteja sustentando aquela Tua filha ali. Não a deixa desanimar, mas que ela possa ser fortalecida e assistida pelo Senhor ali. E com eles oramos pelos demais missionários que estão ali no Senegal e que estão acompanhando, assistindo estes irmãos na prisão. Dentre eles o pastor Gerson Troqueza, Marília, são irmãos aqui da igreja. Pedimos que o Senhor esteja ali também ao lado deles, fortalecendo, amparando, derramando a Tua graça e a Tua misericórdia naqueles corações. Oramos pelos missionários que temos aqui no nosso meio. Oramos aqui, ó Deus, de uma forma muito especial, pelo pastor Furlan, que está chegando aqui com a sua família, Priscila, as crianças, que eles sejam bem acolhidos pela missão e integrados ali no trabalho, possa render frutos para o Teu reino, diante desta obra missionária da Missão Kaiowá. Oramos também, ó Deus, pelo Cristiano, Eliane, que estão imbuídos neste mesmo projeto, trabalhando, completando agora e aguardando o momento das Bíblias chegarem na língua kaiowá. Deus, que seja a Tua palavra semeada no meio desta etnia, para o louvor da Tua glória, porque o Senhor mesmo projetou isto para a igreja, gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, diante do trono da Tua graça. Aguardamos aquele dia, quando todos os irmãos se reunirão e contigo viverão pelos séculos dos séculos. Oramos assim com louvor e gratidão. Fazemos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno do Espírito e a comunhão perfeita do Pai seja sobre toda essa igreja, não apenas hoje, mas para todo sempre. Não apenas os de perto, mas os espalhados por todo o mundo. Amém. Pode sentar-se, pastor. Deus abençoe. Vamos conhecer os nossos visitantes. O Paulo vai apresentá-lo. Muito bem, é uma alegria receber os nossos queridos visitantes. Nós temos 3 famílias aqui, que bênção. Alaides, Kaique e Caio. Por favor, fiquem em pé. Ah, que bênção. Nós temos também Marisete, Adriano e Isadora. Os irmãos que estão próximos, um abraço aos nossos queridos. É uma alegria recebê-los aqui, meu irmão. Louvado seja Deus. Nós temos aqui outra Alaides, é isso mesmo? Alaide Lucas. Amém. Pastor Nivaldo, Priscila, Giovana e Júlia. Já foram apresentadas, a Giovana está lá no culto, né? Amém. Nós temos uma pessoa aqui de Rondônia, Marco Antônio. Cadê o Marco Antônio? Ô, Marco Antônio, seja bem-vindo. Tem uma filha em Porto Velho. Ô, lugar quente, hein, meu irmão? Wanda, Lúcia e Vanilda. Que Deus abençoe.
e está retornando para Dourados, porque Dourados é uma cidade maravilhosa, tem uma igreja muito gostosa. Agamenon, é isso mesmo, tá certo o nome? Agamenon e Zenaide, que sejam muito bem-vindos, queremos recebê-los no amor do Senhor. Meus queridos, esse pessoal de azul querem receber vocês, então, por favor, vocês acompanhem os nossos amados, por favor. Podem acompanhar esses irmãos que vão dar a acolhida aos nossos visitantes em nome da igreja. Eu fui informado aqui durante o culto que a família, a dona Socorro, esposa do Silvirã, pediu as orações da igreja. O Silvirã teve um infarto hoje à tarde, mas já está medicado, está bem, mas pediu à igreja que estivesse orando por ele, como é bem conhecido de toda a igreja, né? Pediu as orações. Vamos lembrar de fazer isso durante a semana nas nossas orações. Deixa o Nelvo dar um recado dele aqui para nós encerrarmos o culto. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Nós estivemos reunidos na quinta-feira com o Ministério de Casais e nós vamos estar iniciando os trabalhos, né, fortalecimento dos nossos casamentos, da nossa casa, da nossa família, a partir do dia 1º de março. E o encontro de casais está marcado para 13 e 14 de abril. Então, portanto, contamos aí com os irmãos, né, precisamos aí do apoio da igreja, do Ministério de Casais, principalmente, irmãos, em orações, para que nós possamos, nesse 33º encontro, ser uma bênção, tanto para nós participantes, como aqueles que vão vir a participar conosco. Então, contamos com vocês, ok? Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Irmãos, ainda aproveitando, eu gostaria de estender um convite para a igreja, referente a esse ministério dos visitantes. É o ministério da gente estar recepcionando nossos visitantes, a todos que adentram a igreja. Então, eu gostaria de convidar quem quer nos ajudar a fazer esse trabalho de receber os visitantes, se estiverem procurando a mim, o Nelvo, para a gente estar formando uma equipe, estar melhorando esse atendimento aí. Quem quiser, nos procura, que a gente vai procurar melhorar a cada dia como receber nossos visitantes. E nós contamos com os irmãos. Ok, vamos ouvir o pós-lúdio, estaremos à porta para cumprimentar os irmãos. Deus abençoe a todos com uma boa semana.